Olá, vocês que estão conosco, desculpem esse atraso, o ministro teve um problema que levou a atrasar, o, é uma pena, mas vamos juntos, tenho certeza que vai valer agora essa conversa com ele, tenho uma expectativa muito grande de discutir coisas com ele nesse momento tão importante para o Brasil. O tema infraestrutura vai ser fundamental agora na nossa retomada, na retomada para o crescimento depois dessa crise. A crise não terminou, mas nós temos que nos preparar para a retomada, né? E acho que está sendo preparado e o ministro é peça fundamental para que nessa retomada, porque com infraestrutura nós conseguimos dar emprego e nós conseguimos ir de encontro aos anseios da população brasileira, realmente fazer aquilo que precisa. Essa semana deve ser votada, se Deus quiser, deve passar a votação e deve ser aprovada um novo marco regulatório de saneamento básico e nós esperamos que realmente isso seja importante, para o Brasil. Acho que o ministro deve estar entrando. Olá, ministro. Olá, ministro. Boa noite. Você está me ouvindo, ministro? Olá. Olá, Bílio, tudo bem? Olá, ministro. Tudo bem? Boa noite. Nós já estamos com mais de 1.000 pessoas assistindo a nossa live. Isso demonstra quanto que é importante as pessoas te escutarem nesse momento que o Brasil vai ter que pensar nessa retomada, nessa saída da crise. Ministro, eu sei que você dispensa apresentações, mas eu queria falar um pouquinho só de você, não o seu currículo inteiro, porque eu não quero ficar a live inteira falando do seu currículo, mas a quantidade de coisas que você já fez nos seus 44 anos é realmente digna de nota. Você fez a MAN, eu tenho alguns amigos, um muito especial, que fez a MAN também, e tenho um grande orgulho de ter feito a MAN. Você frequentou o Instituto Militar de Engenharia, onde se formou engenheiro civil. Depois você fez na FGV, que é a minha escola, onde eu me formei, hoje eu dou aula lá, na GV, em gerenciamento de projetos. E depois, já atuando, você foi diretor-geral do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, no governo Dilma Rousseff. Esteve no Haiti, que é uma coisa assim, que não é para muitos, eu sei que pode ter sido sofrido, mas eu acho que um grande ensinamento entre 2005 e 2006. E a sua atuação até agora no governo, ministro, você já fez uma quantidade incrível de coisas nesse 1 ano e meio de governo. E, às vezes, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem a quantidade de privatizações que você já fez e o que você já conseguiu. Você sabe que você é conhecido como um cara mão na massa, pé no barco, e para aquele que não tem tempo ruim, que vai. Isso é reconhecido pelos seus próprios companheiros, aqueles que te conhecem bem. Então, ministro, olha, muito obrigado por você se dispor a falar comigo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho nessa semana tão importante para o Brasil, onde eu espero que o novo marco regulatório seja aprovado no Senado. Qual é a expectativa, ministro, para essa semana? Bom, primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar falando contigo, falando com um empresário tão importante, com um brasileiro tão importante, sobretudo, com uma história de empreendedorismo, de realizações pelo país. É uma das coisas legais do momento que a gente está vivendo aqui. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia estar numa live com o grande Abílio Diniz. Então, alguém que a gente tem que realmente aprender, né, admirar, ver o exemplo, estudar a história, nos inspirar. Então, pode ter certeza que você inspira a gente. Então, eu fico extremamente honrado, né? Eu acho que é um dos dias daqueles marcantes da minha vida, daqueles que a gente não vai esquecer. E a expectativa é a melhor possível, né? Eu acho que a gente vai tentar resgatar uma dívida histórica que está cobrando a sua conta, cobrando o seu preço agora, que é a falta de saneamento.
Então, muita gente falou no início da pandemia, olha, o básico para o enfrentamento da crise é justamente lavar a mão com água e sabão, né? Fazer a higiene básica e, de repente, as pessoas nas comunidades não têm essa oportunidade, não têm a água, não têm o sabão, não têm o saneamento básico. Então, é muito interessante verificar essa legislação sendo votada, tem acordo, né? Ao que parece, deve ser votado de fato quarta-feira. Estamos fazendo aí, estamos na torcida para que isso aconteça, porque é transformador, né? A gente cria, a gente dá uma competência para a Agência Nacional de Águas de trazer diretrizes de regulação, diretrizes regulatórias que vão disciplinar aí a relação regulatória para agências, né, estaduais, agências municipais, regionais. Isso é fundamental. Nós temos mais de 50 agências diferentes atuando no setor de saneamento no Brasil inteiro. Ela traz um choque de eficiência nas estatais, né, trazendo metas de investimento, metas de qualidade de serviços, a possibilidade de venda do controle acionário nessas estatais de saneamento. Então, hoje, essa venda de controle acaba sendo inviabilizada pela legislação. A possibilidade de ter o estabelecimento de blocos de referência para a prestação regionalizada de serviços. Isso vai facilitar muito a tarefa de estruturar PPPs e concessões em saneamento básico. A criação do Comitê Interministerial de Saneamento, que vai estar sob responsabilidade de presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, que cuida da temática do saneamento. Permitir os serviços de saneamento nos assentamentos informais consolidados, mas que tenham a possibilidade de obter a regularização. E, no final das contas, isso vai ajudar a União, então, a estruturar esses blocos de referência, fazer os EVTEAs, apoiar os entes subnacionais na questão dos leilões de saneamento. Isso é fundamental para que a gente supere os nossos números, que são de envergonhar, né? 30 milhões de brasileiros sem água tratada, mais de 100 milhões de brasileiros sem esgoto, uma quantidade muito grande de pessoas que morrem por falta de saneamento todos os anos e que se internam todos os anos. Então, um custo enorme de saúde. Neste momento que a gente está vivendo, a gente vai ter oportunidade de fazer aí uma série de tocar uma série de projetos, fazer uma série de leilões de desestatização de serviço de saneamento, e isso é o que o investidor está esperando. A gente, às vezes, vai lá para fora falar de rodovia, de ferrovia, de porto, de aeroporto, para empresas que têm portfólios de atuação muito grandes, e os CEOs dessas empresas viram para a gente e dizem, olha, nosso interesse hoje é saneamento, eu quero investir em saneamento. E a gente pode alavancar aí centenas de bilhões de reais em novos investimentos. Isso vai ser fundamental para que no futuro a gente chegue próximo do nosso desafio de universalizar esse serviço, trazer uma economia para o nosso sistema de saúde, pressionar o sistema de saúde, mas no momento atual, no curto prazo, mexer de uma maneira muito importante para a construção civil. A gente está falando de emprego na veia, nós temos vários projetos já em andamento, só no BNDES hoje nós temos projetos de concessão de serviço de água e esgoto em Alagoas, em Cariacica, no Espírito Santo. Temos o estudo da desestatização dos serviços da SEDAI no Rio de Janeiro, que vai ser um dos grandes projetos de desestatização na área de saneamento, no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Ceará. Só em projetos hoje em andamento, nós temos algo em torno de 53 bi de investimento aí para ser gerado, esperando essa votação do marco que deve acontecer nessa semana. Então, o Brasil tem pressa e o que a gente vai presenciar é algo histórico, é o resgate de uma dívida, e eu entendo que o parlamento está muito ciente da sua responsabilidade para que a gente dê esse passo importante. Ministro, eu acredito que vai ser aprovado essa semana. Enfim, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. É um absurdo que isso tenha passado. Eu comemorei em novembro, tá? Quando passou na Câmara. Tá? Nós acompanhamos com investidores, não especificamente a infraestrutura, mas acompanhamos e comemoramos que passou na Câmara. E depois, nós estamos agora, no mês de junho, e só agora é que vai ser aprovada no Senado. Mas agora parece que vai. Agora, ministro, é muito importante, não apenas no saneamento básico, toda a parte de infraestrutura para essa retomada do Brasil. Então, isso vai empregar muita mão de obra,
tem muita coisa para fazer, portos, estradas, enfim, tudo aquilo que está na parte de infraestrutura. E aí, inclusive, privatizações que nós temos que fazer também, que eu sei que você está atrás disso, pressionando para que isso aconteça. Nós temos que modificar o Brasil, ministro, temos que modificar o Brasil, porque não podemos estar ali nos últimos lugares em termos de saneamento básico. Nós estamos aqui muito empenhados agora nessa crise, principalmente eu com minha mulher, minha filha mais velha, em dar um pouco mais de assistência para aqueles mais vulneráveis. Entende? E essa coisa que você falou, tem que lavar a mão, o cara não tem água, quanta gente que não tem água, mais não tem esgoto, inclusive. Tá? Realmente tem que ser uma quantidade muito grande de brasileiros que estão sofrendo. Na retomada agora, a infraestrutura vai ser muito importante, principalmente para atrair capitais internos e externos. Tem muita gente, ministro, há muitos investidores que estão prontos para vir para o Brasil. Eles fazem um pouco de cara feia, Amazônia, não sei o quê, coisa e tal, mas na hora do vamos ver, dinheiro, quer dizer, retorno, é aqui mesmo, quer dizer, e eles vão vir. Tem algumas coisas que você que vai procurar trazer mais gente para cá, mais capital. O que o investidor privado, principalmente de fora, reclama? Reclama de um bom marco regulatório, um regulamento claro, dá regras claras para ele poder investir. Ele reclama fundamentalmente de uma insegurança jurídica muito grande, obras paradas, de um sistema tributário realmente muito duro, muito difícil, muito punitivo para o investidor. E está reclamando agora também, evidentemente, desse câmbio volátil que nós temos para cima e para baixo, que os caras não sabem exatamente para onde vão e como é que vai ser a coisa. Só que, no Ministério da Economia, eu acredito muito na linha que está sendo tocada, que está sendo dirigida pelo ministro Paulo Guedes. Eu acredito muito naquilo que está sendo feito. Depois de anos e anos e anos de uma economia intervencionista, eu não quero nem chamar esse negócio de keynesianismo, liberalismo, não vamos entrar por doutrina, mas de uma economia muito intervencionista e estruturalista. Nós temos agora a possibilidade de dar um choque liberal e de fazer com que as coisas realmente andem por um outro lado. O Brasil é muito travado, e se nós temos condição agora de destravar um pouco. E isso passa muito por você mesmo, nessa questão agora da retomada. É preciso, porque mesmo aqui internamente, a retomada do consumo das famílias, agora no começo, não vai ser assim tão fácil, que nós conseguimos isso com muita rapidez. Se nós conseguirmos, através de investimento, que haja uma entrada de capital e que isso possa acionar a economia, isso é fundamental. E realmente, quer dizer, isso vai de encontro aos anseios dos brasileiros. E dinheiro, ministro, tem demais no mundo. Demais. Olha, nós temos na Península, nós temos hedge fund, nós trabalhamos em bolsa também, temos mesa. Está muito difícil ganhar dinheiro em bolsa, muito difícil ganhar nos mercados extremamente volátil, sobe e desce. É um bom momento, juros no mundo, juros zero no mundo praticamente. Na Suíça você paga, para depositar por 10 anos você paga, vai ter juro negativo nesse período. Bom, nesse momento, investimento de longo prazo, com regras claras, está atraindo muitos investidores. Isso, ministro, olha, eu acho que passa para você. Graças a Deus que você está aí, quer dizer, com a tua competência, para levar esse carro para frente, que é o que nós precisamos. Tá? Não, é isso. Eu acho que várias coisas relevantes foram faladas, né? Primeiro, questão, o investidor olha um pouco cara feia a Amazônia, e eu acho que cabe a nós mostrar a realidade. O Brasil é uma potência ambiental, e a gente tem que mostrar para o mundo que nós somos. É o único país do mundo que tem mais de 60% de mata nativa, de floresta nativa preservada. Nós temos a segunda maior reserva florestal do planeta, mais de 80% de Amazônia preservada. A gente sabe fazer infraestrutura e conciliar isso com preservação no meio ambiente. Basta ver, por exemplo, Floresta Nacional dos Carajás e a exploração mineral de Carajás e a Estrada de Ferro dos Carajás. A ferrovia serpenteia a Floresta Nacional completamente preservada em função da atividade econômica que está lá. Ou se a gente visitar, por exemplo, a bacia petrolífera de Urucu, onde a gente explora petróleo com alguns poços que ficam em clareiras completamente isoladas, sem nada desmatado do lado, com transporte rodoviário, um exemplo para o mundo de exploração econômica sustentável.
né, com regras de sustentabilidade que são levadas de forma muito clara. A gente está tratando o risco ambiental nos nossos projetos e hoje nós temos um programa de certificação ambiental sem precedentes, o maior da América Latina para ferrovias. Os nossos projetos são analisados previamente pelo CBI, pelo Climate Bond Initiative, numa parceria que nós fizemos para que o projeto nasça com selo verde, que nós estamos atentos às questões que hoje regem o investimento. A gente sabe que no futuro fluxos financeiros vão estar atrelados a padrões ambientais. Então, fazer com que os nossos projetos já nasçam com selo verde é fundamental. E o Brasil é uma potência ambiental. Nós temos um Código Florestal extremamente rigoroso, é um dos países que mais preserva para produzir no mundo. Então, nós temos uma matriz energética muito sustentável, 42% de matriz renovável, contra 14% da Alemanha, por exemplo. Então, nós temos todos os motivos para nos orgulhar. Temos trabalhado aí com os investidores e tentado perceber os riscos. Um item saiu de pauta, que foi a questão da legislação trabalhista. Havia muita reclamação. A reforma trabalhista foi fundamental no passado para diminuir o excesso de judicialização. Isso trouxe uma percepção muito positiva para o investidor. Então, isso é importante. E cada flexibilização que a gente faz, ela atua na geração do emprego. A questão câmbio sempre chamou atenção, mas nós temos algumas medidas para deixar o investidor tranquilo com relação à variação de câmbio. Isso sempre foi um dogma e a gente resolveu encarar isso de frente. Temos um projeto de lei no Congresso que moderniza o sistema de swap. Isso faz parte de uma reforma de sistema financeiro silenciosa que estava sendo levada a termo, vem sendo levada a termo pelo Banco Central. Isso atua no crédito, democratiza o crédito e, no final das contas, atuar no crédito é atuar na produtividade. O projeto de lei que está no Congresso torna as operações swap mais baratas, acaba com o efeito come-cota. No final das contas, deixa a tributação toda para o final da operação e não ao final de cada liquidação, como antes. Nós estamos tratando o risco de câmbio dentro dos nossos contratos. Então, os contratos de concessão normalmente têm uma parcela de outorga variável e nós vamos usar essa parcela de outorga variável para amortecer variações no câmbio, ou seja, se o investidor toma dinheiro no exterior e é surpreendido com uma depreciação, a gente vai abater a perda com a depreciação daquela parcela de outorga variável. Se houver um ganho, a gente acrescenta o valor da apreciação na parcela de outorga e vamos trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento, deixando um período de cauda para que a gente possa fazer o acerto de contas. Ou seja, o objetivo é não prejudicar o investidor no curto prazo. Partindo da lógica que há uma convergência entre inflação e câmbio no longo prazo, a gente preserva o fluxo de caixa no curto prazo, isso dá uma previsibilidade grande. Atuamos muito na estruturação de matrizes de risco que sejam extremamente equilibradas, sempre partindo do pressuposto que contratos de concessão são contratos de longo prazo, é impossível prever o que acontece lá na frente com muita clareza. Então, os contratos precisam ser resilientes a mudanças, a excepcionalidades, ter a flexibilidade para acomodar situações extraordinárias, como a própria situação da pandemia agora, e eles precisam de bons mecanismos de resolução privada de conflito e bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro. A gente está mostrando isso para o mercado e nós temos todos os elementos para que o investidor venha. De fato, não falta liquidez no mundo, a turma está com dinheiro, tem muito dinheiro para vir para o Brasil, para ser investido. O investidor está num compasso de espera, vendo qual é a melhor oportunidade. E se a gente sair na frente, se nós mostrarmos que nós temos condições de trazer esse investimento, ele virá para cá. E nós temos todas as condições para trazer o investidor para cá. Algumas coisas são fundamentais para que o investimento venha, sobretudo na área de infraestrutura. Primeiro, nós temos portfólio. Ninguém se prepara para entrar no país, estudar o sistema tributário, estudar a regulação para vir para cá, para participar de um projeto, 2 projetos. Não, nós temos dezenas de projetos ativos que constroem sinergia com outros, né, que permitem que um vencedor de um leilão tenha um ganho operacional se ganhar aquela rodovia que é adjacente para manter o mesmo centro de operação. Enfim, os projetos acomodam upsides e isso alavanca retornos.
Então, é importante ter portfólio, a visão de portfólio. Segundo, nós temos ativos de qualidade. Então, quem é que vai deixar de entrar numa licitação de desestatização do Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, e que está preparado para dar um salto, para evoluir muito em termos de capacidade movimentada, em função do novo PDZ que está sendo construído, das modificações que estão sendo implementadas. Só em acessos rodoviário e ferroviário vão ser investidos lá 2,9 bi. Então, é algo assim sem precedente, né? Muito significativo. Nós temos o aeroporto de Congonhas, o aeroporto Santos Dumont, quarta rota mais movimentada do planeta. Nós temos a rodovia Presidente Dutra, que vai ser relicitada, né, depois de tantos anos, porque o contrato está encerrando, e a gente resolveu não prorrogar o contrato, mas trazer uma estruturação completamente nova, mais moderna, com muito investimento em CAPEX, muito investimento em OPEX. Se a gente somar as duas coisas, a gente está falando em mais de 30 bi, e vamos fazer isso, proporcionando uma rodovia muito mais moderna, com redução de tarifa. Uma redução que larga da ordem de 20%, mas que pode chegar a 35% em função do leilão. Então, a gente diminui o custo ao mesmo tempo que a gente traz muito investimento. Quem é que vai deixar de entrar em leilões de rodovias no Paraná, um estado que é muito próspero em termos de agronegócio, onde o agronegócio é muito importante, onde nós temos cooperativas muito importantes, e a gente vai trazer esse mesmo modelo da Nova Dutra para o estado do Paraná. Então, nós temos, ou quem vai deixar de participar de um leilão da 163 Pará, por exemplo, que ano passado nós concluímos a pavimentação, depois de 47 anos de obra, e o reflexo no frete foi imediato, redução de 26% do frete para aquela região. Então, no final das contas, o investidor virá, porque nós temos esse conjunto de coisas, o portfólio, os bons ativos, a estruturação sofisticada, com uma matriz de risco muito equilibrada, com tratamento de risco de câmbio, e outra, o BNDES com um novo papel. Então, além de tudo, nós temos crédito. Nós tivemos agora a atuação do banco nessa pandemia por meio do crédito, mas esse crédito se deu principalmente com a sindicalização com outros bancos, até para aproveitar a injeção de liquidez que foi dada pelo Banco Central, e a atuação em sindicato preserva parte do caixa para os investimentos em infraestrutura, o BNDES com um novo olhar, entrando na fase de maior risco e saindo e deixando depois do completion financeiro o projeto pronto para o mercado de capitais, que vai ser estimulado também com algumas medidas. Tem outro projeto de lei no Congresso, que cria uma nova série de debêntures para investidores institucionais, permitindo a emissão de debêntures no exterior, segundo as regras locais, em moeda estrangeira, e, no final das contas, sem holding tax no retorno do capital. Então, o mercado de capitais vai ser uma ferramenta importante, uma alavanca importante de funding. Então, temos todos os elementos para ter um grande sucesso no programa de concessões que virá, que é um programa extremamente vigoroso, ousado, porém possível, e a gente já começou a realizar com 30 leilões feitos até aqui. Ministro, é muito bom ouvi-lo, né? Eu acho que traz muita confiança para nós brasileiros. Agora, você começou falando sobre a Amazônia. Nós estamos no mercado financeiro. Você sabe que eu sempre fui, a grande parte da minha vida estava no campo da distribuição, né? Construí a maior empresa de distribuição desse país. Quando eu saí de lá, tinha 160 mil pessoas trabalhando. Enfim, continuo na distribuição também, mas hoje estou mais no mercado financeiro com a Península. Acontece o seguinte, essa questão da Amazônia. Tem vários fundos, inclusive nós na Península também, nós não investimos em nenhum negócio que não cause impacto. Nós não investimos, ao contrário, em algum negócio que não esteja alinhado com aquilo que nós precisamos hoje, preservação do planeta, preservação dos humanos, enfim. Vários fundos de fora tem isso também, não investem em determinado setor. Essa questão da Amazônia é uma questão muito mal comunicada, e é preciso que você ajude a liderar isso com a tua credibilidade, porque existe uma questão hipócrita nesse negócio. A Europa desmatou todas as suas florestas, tudo, e agora quer preservar a nossa. Tudo bem, quer dizer, eu acho que a história é boa, mas nós temos que mostrar o que nós estamos fazendo. Você começou falando sobre a Amazônia, quer dizer, no início da sua fala agora. Então, eu te peço ajuda na questão
da comunicação. Não é assim como as pessoas de fora estão vendo e achando que o Brasil faz coisas que não deveria fazer. Tem uma ideia muito ruim hoje do Brasil lá fora, que nós temos que ajudar a mudá-la. Pessoas como você, como o ministro Paulo Guedes, enfim, tem que ajudar a reverter essa ideia, essa imagem do Brasil, principalmente em questões que nós estamos tranquilos. O negócio da Amazônia tem problemas, tem que arrumar, muito bem, mas não é assim, quer dizer, como o pessoal de fora está falando. Agora, eu queria colocar um ponto para você, ministro, um ponto até que eu tive até condição de conversar, enfim, com alguns ministros sobre isso. Você teve no governo Dilma, e da Dilma Rousseff, e com o diretor-geral do DENIT. Existe ainda hoje na Câmara alguma divergência entre os congressistas se a retomada tem que ser mais com dinheiro público ou mais com dinheiro do governo. Eu tenho a minha posição, já manifestei isso, inclusive para vários ministros, até para o presidente. Eu acho que a retomada tem que ser feita fundamentalmente por dinheiro público. Mas existe algum caso, alguma coisa, tem alguma concessão nisso? No programa Pro Brasil, que foi falar, tem alguma coisa, principalmente em obras paradas, que são paradas, que possa ser feita alguma coisa com dinheiro do Estado? Eu queria conhecer um pouquinho a sua opinião sobre isso. Bom, pergunta interessante e me dá a chance também de falar um pouco do Pau Brasil. Mas antes, só falar um pouco de Amazônia. Eu, particularmente, gosto muito do assunto Amazônia. Pelo tempo que eu fui do Exército, servi 6 anos na região, conheço bem. Tenho experiência de andar, por exemplo, no Amapá, que é um estado que tem 97% de área preservada, de pegar um avião, por exemplo, em Manaus e voar até São Gabriel da Cachoeira, e aí o tempo de voo, vou dar aqui de Bandeirantes, tá certo? Dá quase 3 horas de voo, voando de Bandeirantes, sem ver uma clareira, vendo tudo preservado, vendo área de floresta. Então, a Amazônia, como eu falei, tem cerca de 84% de floresta preservada. O Brasil foi muito competente na preservação da Amazônia até hoje. Existem projetos lá de exploração econômica, como eu citei, o de Urucu e o de Carajás, que são extremamente sustentáveis, que se harmonizam com o meio ambiente, ou seja, é uma demonstração que nós sabemos fazer. Temos usado lá muito a multimodalidade. Então, por exemplo, parte das cargas de grãos que sai do noroeste do Mato Grosso, sobe pela BR-364 em Rondônia, embarca em Porto Velho e sobe pela hidrovia do Madeira até Itacoatiara, onde vai lá pegar o longo curso. Hoje nós temos a carga chegando pela BR-163 em Miritituba, e em Miritituba a gente monta composições, comboios, né, com um empurrador e 20 barcaças, cada barcaça levando 20, 25 barcaças, cada barcaça levando 2.000 toneladas, e a gente transporta esse comboio pela hidrovia do Tapajós até os portos do longo curso no Pará. Então, isso tende a ser aprimorado. Por exemplo, o projeto da Ferrogrão é um projeto que traz um balanço ambiental extremamente positivo, que a gente faria a integração modal com ferrovia e hidrovia. Então, com alta eficiência energética, diminuindo muito a quantidade de emissão de CO2 e diminuindo a pressão fundiária sobre uma eventual duplicação no futuro da BR-163. Então, nós sabemos fazer, nós precisamos apresentar realmente a Amazônia para o mundo, e como o Brasil foi competente e está preocupado com isso, não é por acaso que o próprio vice-presidente da República, né, nosso general Mourão, hoje lidera o Conselho da Amazônia, que está focado em melhorar a nossa performance ambiental, com uma série de ações já para conter desmatamento ilegal. As iniciativas de regularização fundiária têm esse objetivo, para tornar aquelas pessoas obrigadas a seguir o Código Florestal, que é um código restritivo. Então, no final das contas, a gente recebeu esse legado e nós vamos transferir esse legado da melhor forma possível, preservando, né, explorando de forma sustentável e preservando aquele grande ambiente. Bom, é interessante falar o seguinte: nesse período de pandemia, nós não paramos absolutamente nada aqui no Ministério da Infraestrutura. Nós estamos chegando agora ao mês de junho, com mais de 3,5 bi de obra executada no período, né, de janeiro até junho, pelo DENIT, pela Valec, pela Infraero.
Então, obras de rodovia, aeroportos, né, terminais portuários de pequeno porte na Amazônia. Nesse período, a gente entregou 94 quilômetros de novas duplicações de rodovia. Então, 20 quilômetros, 21 quilômetros de duplicação na 381 Minas, que é uma rodovia super importante, 15 quilômetros de duplicação na 101 Bahia, mais 9 na 101 Sergipe, 27 quilômetros de duplicação na 116 Rio Grande do Sul, entre outras. 88 quilômetros de novas pavimentações, incluindo 32 quilômetros de pavimentação na 230 Pará, né, entre Itupiranga e Novo Repartimento, então a Transamazônica, além de uma extensão grande, né, mais quase 43 quilômetros de pavimentação na 432 Roraima e por aí vai. E 33 quilômetros de restauração de rodovias. Então a gente manteve a pegada. Hoje nós temos, por exemplo, 1.000 funcionários trabalhando no canteiro de obra da FIOL, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no interior da Bahia, né? Entre São Desidério, Bom Jesus da Lapa, Barreiras. Então, uma obra que está andando a pleno vapor e que a gente quer entregar também no mais curto prazo possível. Então, essas obras são fundamentais. O ProBrasil é um programa interessante, que talvez tenha sido muito mal interpretado quando ele foi lançado, e é bom ter essa oportunidade de esclarecer como é que ele funciona. No final das contas, ele pensa muito no legado, mais do que uma apresentação de PowerPoint com bilhões de reais que vão ser investidos, ele tem um foco na questão do legado. Ele tem uma vertente que é a vertente ordem, que é a vertente da regulação e da legislação. Porque a crise está gerando empatia, ela gera um sentimento de solidariedade e uma vontade de contribuir com o Brasil, que passa por todos, inclusive pelo Parlamento. O Parlamento está querendo uma agenda. Olha, onde é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar? A gente está tendo essa conversa com vários parlamentares. Da nossa parte, aonde que a regulação é excessiva? O que nós temos que fazer para aliviar o produtor, para aliviar a produção, aliviar o empreendedor? Onde é que aquela regulação da Agência Nacional de Aviação Civil está prejudicando a aviação executiva? Está prejudicando... tem uma imposição de fazer simulador nos Estados Unidos todo ano. Opa, isso aqui é necessário? Não, então vamos acabar com isso. Eu tenho que fazer treinamento assim. Isso aqui é importante para a segurança de voo? Não. Então, onde é que ela asfixia a aviação agrícola, a aviação executiva, a aviação experimental? Onde é que a regulação portuária impõe severa restrição aos nossos operadores, regula custos que não deveriam ser regulados, que a gente tem setores que são extremamente competitivos e a gente tem que realmente trabalhar a questão do livre mercado. Vamos rever o nosso arcabouço regulatório. E, por outro lado, vamos construir uma agenda legislativa, já que todo mundo está com foco de ajudar, e o ProBrasil, no final das contas, se transforma num grande pacto pelo Brasil, pro-Brasil, pro-business, é por isso o nome, né? ProBrasil, que no final das contas vai nos permitir destravar a lei do saneamento. Já é o ProBrasil. Vai permitir mudar o regime do gás de concessão para autorização, que é o PL do gás barato. O gás barato vai ser fundamental, o choque do gás barato para a reindustrialização. Vai permitir discutir, por exemplo, se o melhor modelo para a exploração do óleo e gás no Brasil é a partilha ou a concessão. Vamos lembrar que a gente tem ainda os campos de Sépia, de Atapu, que são aqueles campos do excedente da seção onerosa que podem ser e devem ser relicitados. Né? Então, qual é o melhor regime para trazer atratividade para o setor de óleo e gás, que, no final das contas, traz muito investimento? As novas leis de PPPs e concessões para que o ente subnacional, para que a prefeitura tenha uma facilidade em estruturar parcerias com o setor privado, que eles possam usar e abusar das autorizações. Quando a gente trouxe a autorização para o setor portuário, foi uma revolução. Hoje, 65% das cargas movimentadas no setor portuário brasileiro são movimentadas em terminais privados. Então, foi um marco no setor portuário a questão das autorizações e um marco maior ainda quando os terminais privados começaram a movimentar carga de terceiro. Né? Tem um projeto de autorização de ferrovias, para que a gente tenha ferrovias privadas no Brasil, né? Com a autorregulação. Então, existe um caminho a seguir
na questão da desburocratização, das reformas, e isso vai criar um ambiente de negócio. Então, essa é a vertente mais importante do Pro-Brasil, que é a vertente da regulação, da legislação, é a vertente ordem, que a gente, né, batizou de vertente ordem. A outra vertente é a vertente progresso, e aí são os projetos de infraestrutura. Muitos projetos de concessão. Então, nosso programa de concessão, que envolve aí, nós vamos leiloar em 2 anos e meio, 43 aeroportos. A primeira rodada de 22, a gente manda para o TCU agora para análise, em 3 blocos, né? Um bloco norte, um bloco central, um bloco sul, e vai ser concorrido. Se engana quem pensa, com a crise, com a pandemia, o setor aéreo sofreu muito, não vai ter player. Engano, vai ter player, vai ter forte competição, e os maiores operadores aeroportuários do mundo estarão aqui. E com a modificação que nós fizemos, onde antes a gente exigia que 15% do capital fosse de um operador aeroportuário. Agora não. A gente só vai exigir um técnico suporte agreement com um operador, ou seja, eu abro a porta para os fundos de investimento entrarem nesses aeroportos, e são excelentes ativos. Nós temos dezenas de terminais portuários, temos desestatizações de portos, da Companhia Docas do Espírito Santo, de Santos, São Sebastião, de Itajaí, 17 mil quilômetros de novas concessões de rodovia, algumas em estados importantes ou rodovias extremamente resilientes, que atende setores resilientes da economia, o setor do agro, o setor mineral, como as ferrovias também, a Ferrogrão, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, ferrovias que a gente já vai licitar esse ano. Então, no final das contas, são 250 bilhões de reais de investimentos que serão contratados pela via privada. E observe, estou falando isso no Ministério da Infraestrutura, mas ainda tem aqui os investimentos em saneamento. Em estruturação, hoje, mais 50 bi, já na prancheta do BNDES e na prancheta da Caixa, que tem usado lá o Fundo de Estruturação de Projeto, e eles têm feito um grande trabalho. A Caixa estruturou agora leilões de iluminação pública, ela está trabalhando em 17 localidades, os 3 primeiros leilões já estão com data marcada, vão acontecer no dia 14 de agosto, em Franco da Rocha, em Aracaju e Feira de Santana. Então, a gente vai ver também a iniciativa privada entrando firmemente no setor de iluminação pública, assim como no saneamento, mas com potencial de alavancar só no saneamento básico centenas de bilhões de reais, 400, 500 bilhões de reais. Os investimentos em linhas de transmissão, os investimentos em geração de energia, consoante o plano decenal do Ministério de Minas e Energia. Então, tem muita coisa por vir na seara privada. Agora, é lógico que o investimento privado leva um tempo para se materializar. Por isso que a gente está desenhando também um pacote de obras públicas. E aí o pessoal diz, bom, mas isso é perigoso. Não, não é, porque a gente vai se valer da redução da taxa de juros, com espaço orçamentário que é gerado por essa redução. A cada 1 ponto percentual que eu estou gerando, eu estou economizando 20, 30 bilhões de reais. Opa, e quando eu pego isso em relação a projetos que estavam em andamento, que eu já tenho projeto, que eu tenho licenciamento e que eu posso girar a chave imediatamente, isso é relevante. Ao invés de executar 8 bi por ano, eu vou executar 12, 13, 14 bi por ano. Isso é possível sem afetar os pilares fiscais que nos levaram a essa redução consistente de taxa de juros e esse ganho de confiança no mercado. Então, o que vai ser feito? Simplesmente uma reanálise daquilo que é prioritário, para que a gente escolha melhor aonde o dinheiro público vai ser investido e a gente consiga aportar dinheiro onde a gente vai ter maior taxa de retorno social, onde a gente vai ter maior efeito multiplicador. E aí as obras públicas são, de fato, importantes. O ministro, dessa questão de colocar dinheiro público, a gente sempre precisa tomar muito cuidado, né? Porque está certo que com a taxa de juros do jeito que está, nós vamos economizar muito na rolagem da nossa dívida, mas ela é alta. Ela não é tão alta quanto muitos economistas falam, que quase assumindo uma questão catastrófica, né? Nós vamos aí para 90% do PIB de dívida. Bom, você só sabe, eu trabalho muito na França, com o Carrefour Global. Tá? Lá o ministro das Finanças já declarou que vão para 110% do PIB, tá? na dívida, tá certo? Bom, tudo bem, só porque nós somos emergentes, então, quer dizer que nós com 90%, então, é uma catástrofe? Não é bem assim. Então, eu acho que nós temos toda a condição
de rolar nossa dívida, aproveitar essa taxa de juros muito baixa, não há problema nenhum. Agora, eu tenho sempre uma certa preocupação quando vamos colocar dinheiro público. Até por quê? Porque quando a gente vê que tudo aquilo que é estatal, nós temos que diminuir o tamanho do Estado, temos que diminuir o tamanho do Estado, então vamos fazer mais coisa pública, é muito complicado. Agora, tem certas coisas que a gente precisa. Nós temos uma quantidade muito grande de obras paradas, ministro. Está certo que não é só, muitas estão paradas por questões ambientais, por problemas jurídicos, uma série de coisas nesse sentido. Mas o que nós vamos fazer com essa quantidade? E tem outras obras que nem vale a pena continuar. Melhor seria realmente desativar completamente. O que nós vamos fazer com essa quantidade de obras paradas? Tá? Eu acho que aí talvez fosse o caso de colocar um pouco mais de dinheiro público. O que o senhor acha dessas obras paradas? Bom, nós temos uma quantidade muito grande de obras paradas, né? E aí o que a gente tem que fazer sempre é exercitar a criatividade. Nós estamos usando muito a criatividade aqui na provisão da infraestrutura. Observe, nós estamos, por exemplo, enxergamos a possibilidade de ganhar com as renovações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia. Contratos firmados na década de 90, estão chegando ao final, daqui a 7, 8 anos. Os concessionários têm interesse em fazer investimentos para melhorar a operação, mas já não tem tempo para amortizar o capital. E, olha, eu preciso mais prazo no contrato, você prorroga o meu contrato? Depende. Vamos ver o que a gente pode ter nessa prorrogação. Então, a gente fez um redesenho regulatório, os contratos saem com outro padrão de regulação, é um contrato muito mais moderno, onde a gente garante o direito de passagem, seja pela compatibilização técnica, restrição das barreiras de entrada, transferência da eletrônica embarcada, percentual, medição de saturação do nível da via, ou seja, quando eu atinjo uma capacidade, disparo um gatilho de investimento, eu aumento a capacidade justamente para ter sempre uma oferta de disponibilidade para terceiros que queiram usar aquela ferrovia. E, além de tudo, no final das contas, tem um valor de outorga devido à União. Ao invés de pegar esse valor de outorga e botar no tesouro, vamos fazer obra com esse valor, vamos construir uma ferrovia com esse valor, e assim a gente vai fazer ferrovia. Então, a outorga da Vale, por exemplo, vai virar o ramal Cariacica-Anchieta e vai virar a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Ao invés daquele dinheiro ir lá para o tesouro, a gente constrói uma ferrovia nova, que vai ligar o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à ferrovia Norte-Sul. Com essa ferrovia implantada, chega no final da obra, que vai ser muito mais rápida, que vai ser a Vale construindo, né, não vai ser o poder público, de quem é a ferrovia? A ferrovia é do Estado. O que nós vamos fazer? Nós vamos licitar a operação. Então, uma concessão precedida de obra que era inviável, porque tinha valor presente líquido negativo, ela passa a ser super viável, ter VPL positivo, porque eu venci o risco de engenharia. Quando eu licitar essa operação ferroviária, eu vou oferir uma nova outorga. O que eu vou fazer com essa nova outorga? Eu vou reinvestir. E assim nós vamos construir parte da FICO 2, da FIOL 2, né, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL 3, vou ligar a Ferrovia de Integração Oeste-Leste a Norte-Sul. Vou ter condição de fazer uma concessão única da FICO, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, com a FIOL 3 e 2, ou seja, uma concessão que vai de Água Boa até Caetité, na Bahia. E esse ano eu já licito Caetité e Ilhéus. Significa que eu vou dar uma solução, vou dar 3 alternativas ferroviárias diferentes de acesso a portos marítimos para os produtores do Centro-Oeste, para os produtores do Mato Piba, do Oeste Baiano. Então, isso é extremamente inteligente. Nós temos aí 14 mil obras paradas, muitas creches, muitas postos de saúde, UPAs, né? E a conta fica mais ou menos aí em 80 bi para fechar, né, esse passivo. A gente tem que buscar o dinheiro onde ele está. Por exemplo, por que não usar os acordos de leniência daquelas empresas que se envolveram na Lava Jato, e a gente deve ter uns 12 bi na mesa hoje, para concluir essas obras. Ou seja, para que a empresa pague fazendo o que tem de melhor, aquilo que ela fez de pior no passado. Então, a solução dessa equação, ela envolve criatividade, ela envolve inteligência, e, obviamente, algum aporte de dinheiro público, que uma obra inacabada, ela não tem valor presente líquido, ela não tem taxa de retorno, né? Então, e aí a gente tem que fazer uma análise daquilo que vai gerar maior valor para a sociedade, dentro daquilo que a gente tem disponibilidade, sem romper nenhum pilar fiscal, mantendo
claro, o nosso compromisso com a solvência, o nosso respeito ao teto, né, que é fundamental, que nos permitiu chegar nessa trajetória descendente de juros que a gente vive hoje, né? Então, o Brasil tem uma situação bastante interessante, que é de um câmbio desvalorizado hoje com taxa de juro baixa. Isso, a gente viu dois movimentos aí interessantes na questão do câmbio. Um primeiro, que foi quando a taxa de juros começou a cair depois da reforma da Previdência, que foi um movimento de saída de capital para pré-pagamento de dívida contraída no exterior e endividamento aqui internamente. E um segundo agora, que foi saída de divisa realmente quando, em função da pandemia, né, os países emergentes, os países com uma situação fiscal pior, eles acabaram sofrendo mais. Agora, isso também nos dá um alento, que é quando a gente começar a ver esse investimento chegando, né, as concessões sendo contratadas, o dinheiro entrando para cá de novo, e a economia reaquecer, eu vou ter espaço para acomodar esse reaquecimento sem pressão inflacionária e sem novo aumento de juros. Então, a gente tem as condições de crescer bastante e fazer bastante investimento, aproveitando essa capacidade que nós temos ociosa e sem pressionar a inflação e juros. O ministro, o senhor tem razão. Há uma tendência até para deflação em vários países do mundo. Nós estamos com inflação muito baixa e não há nenhum indício que ela possa retomar. Isso dá espaço para que nós possamos manter a taxa de juros muito baixa, até mais baixa, até talvez, do que ela está hoje. Tá? E isso nos facilita muito para a nossa retomada. O mundo inteiro está desse jeito. A Europa está em deflação, os Estados Unidos em deflação também, o que permite eles manterem. O Fed já anunciou que até o final do ano que vem não mexe taxa de juros para cima, não há possibilidade de taxa de juros para cima. Isso aí, mas a quantidade de dinheiro que foi colocada nas economias do mundo inteiro para combater essa pandemia são trilhões de dólares, de euros, de ter colocado no mundo. Esse dinheiro não vai desaparecer, esse dinheiro vai para a economia. Esse dinheiro é dinheiro que vai poder alimentar toda a parte de investimentos e vai acabar na mão dos fundos que não sabem o que fazer com o dinheiro. Bolsa, está muito difícil ganhar dinheiro, tanto aqui nos Estados Unidos, a Bolsa lá já voltou para o nível de novembro do ano passado. Quando se dizia que tem uma bolha, vai ter que estourar essa bolha. Agora vem a pandemia, estourou a bolha, já voltou. Então, realmente, o pessoal não sabe muito o que fazer para poder ganhar dinheiro em bolsa. O negócio é ganhar dinheiro em investimentos, numa taxa justa de retorno, com condições de segurança jurídica, segurança tributária. Para podermos oferecer isso para os investidores, o dinheiro virá aqui para o Brasil. O ministro Paulo Guedes tem dito que nós vamos surpreender o mundo na nossa retomada. Eu acho que a gente tem condição, sim. Nós temos condição até de surpreender o mundo, porque nós temos um potencial muito grande. Tem 3 entraves que precisa olhar para isso. Um deles é exatamente essa parte dos investimentos, os investimentos privados. E nisso, ministro, o senhor, com a sua credibilidade, com aquilo que o senhor está fazendo, com o seu passado e o seu presente, e com toda certeza com o seu futuro, o senhor pode ajudar muito em trazer esses investimentos privados. Segundo ponto, que é claro, não dá para contar muito com o consumo das famílias, agora logo na retomada. As famílias estão reduzindo, todo mundo, de qualquer nível de renda, está reduzindo os seus gastos nesse momento, com receio do futuro próximo. Isso passa, mas por enquanto, agora nesse momento, há uma redução muito grande do gasto das famílias. E o terceiro entrave é aquilo que nós brasileiros precisamos lutar por ele, que todas essas medidas que os senhores vão tomar, o ministro Paulo Guedes vai tomar, tem que passar para o Congresso. Tem que haver um trabalho no Congresso, tem que ter realmente entendimento, né? Que se trabalhe para o Brasil. Né? Eu sei que todos os políticos têm que olhar para o seu eleitorado, as pessoas que estão em volta de si, porque senão não vão se reeleger, mas tem nesse momento que olhar para o Brasil e fazer realmente a aprovação dos projetos que passam para o Brasil. Essa carteira verde e amarela, que está sendo bolada no Ministério da Economia, do qual você faz parte, quer dizer, é um negócio assim sensacional. Quer dizer, isso nunca foi feito. Tá? Pô, todo esse negócio tem que andar e isso realmente vai ser um ativador da economia. Nós temos muita coisa para ser feita e que pode levar esse país a crescer. Agora, passa realmente por
aumentar a nossa credibilidade inclusive que o Congresso se consciente de que o nosso partido tem que ser um só, o Partido do Brasil. Nós temos que lutar por um Brasil melhor e para a melhora da condição de vida de todos os brasileiros. E, ministro, por tudo aquilo que você já fez, está fazendo, a gente conta com você, os brasileiros contam com você, tá? Com a tua ajuda, com a tua credibilidade, para fazer esse país realmente andar, inclusive com o Congresso. Não, eu estou extremamente otimista, né? Porque até em função da conversa que nós estamos tendo com os parlamentares, né? Eu tive videoconferência aí com mais de 50 parlamentares que compõem a Frente Parlamentar do Agronegócio. Tivemos a oportunidade de fazer também uma reunião com praticamente toda a bancada dos deputados federais do PSDB. Na quarta-feira vou receber aqui todos os vice-líderes do governo. E o que a gente percebe é o seguinte, é uma turma querendo ajudar. Eles chegam e nos perguntam assim, qual é a agenda? Eu quero ajudar, eu quero contribuir com esse esforço. Então, nós temos um pacote de medidas que transforma o ambiente de negócio. Isso é legado. É um pacote de medidas que vai permitir o emprego, a geração de emprego, a flexibilidade na geração de emprego. Os países que têm legislação mais flexível demitiram muito rápido, mas vão ser os primeiros a recontratar também. Então, a gente conseguiu preservar muitos empregos com as medidas que foram tomadas pelo Ministério da Economia, pelo governo do presidente Bolsonaro, né, com a questão da flexibilização dos contratos de trabalho, com o pagamento de uma parcela do salário pelo governo, né, com a questão do FUND pelo BNDES para uma determinada camada de empresas. Isso ajudou a realização de uma série de acordos, foram mais de 8 milhões de acordos, ou seja, 8 milhões de empregos preservados em função das medidas tomadas. Agora, a partir do momento que a gente tem uma maior flexibilização, a gente consegue ser mais rápido também na questão da geração de emprego e buscar um investimento onde ele está. Né? Se eu tenho lá um estoque de projetos prontos, em concessões de rodovia, que eu posso botar isso para dentro, ajustando a tarifa, ótimo, vamos fazer porque isso vai gerar emprego. Se eu tenho, de repente, um projeto que impulsiona turismo, vamos botar esse projeto para frente. Né? Isso é importante, ministro. Desculpa, só me interromper. O senhor falou num ponto muito importante, ministro. Tem que olhar para as nossas possibilidades de turismo. Precisa ver que todo aquele Nordeste lá em cima, ele está 6h30, 7 horas do sul da Europa. Tá? Nós podemos fazer coisas realmente fantásticas em termos de turismo. E isso é uma coisa que vai ativar toda aquela região, vai dar muito emprego e mais riqueza. Desculpe interromper, porque realmente foi uma coisa que faltava falar disso tudo. Não, mas tem toda a razão. Observe, não dá para a gente ser o país que nós somos, ter as belezas que nós temos e receber 6 milhões de turistas por ano. Singapura está recebendo quase 30, então isso não faz o menor sentido. Onde é que está o nosso potencial? Vamos explorar o nosso potencial. O que eu posso destravar em termos de legislação, em termos de negócio, para que o turismo seja alavancado? Tem proposta para isso, a gente sabe o que tem que fazer, então vamos fazer porque a gente vai trazer o turismo de volta, a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar investimento. Isso é fundamental para a retomada. Nosso turismo é uma potência, né? Pode gerar muita divisa, então vamos aproveitar isso. Né? E o Congresso vai ser fundamental e a gente percebe o Congresso a fim de ajudar. E mais uma coisa, no passado eu sempre me queixei um pouco da iniciativa privada. Eu achava que a iniciativa privada brasileira ela esperava muito que o governo desse solução para todos os problemas. Quando a iniciativa privada é uma força viva, ela impulsiona governos. Os governos eles não dão solução para os problemas, eles são empurrados por forças vivas, né? Eles são provocados. E de uns tempos para cá isso mudou completamente. A gente vê uma participação muito maior da iniciativa privada, indo para cima, atuando, dizendo o que quer, se portando como força viva. Então, há uma mudança de comportamento no setor privado que tomou para si a responsabilidade de ser protagonista. Eu acho que se a gente juntar essas forças, e a ideia do Pro Brasil foi um pouco essa, o grande pacto, né, que envolvesse poderes, iniciativa privada, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, em prol do Brasil, em prol da reconstrução. Então, se esses atores trabalharem juntos, isso é uma energia, a gente transforma toda a nossa energia potencial em energia cinética e a gente consegue caminhar aí, consegue dar um passo na direção do desenvolvimento, do crescimento, da geração de emprego, e aí sim nós vamos surpreender o mundo, como o Paulo Guedes fala.
Ministro, olha, já me sinalizaram aqui, porque conversa boa, ela passa, a gente não percebe a hora. Entendeu? Então, já me sinalizaram aqui que está na hora de liberar você. Entendeu? Você não sabe como eu sou grato por você ter aceitado esse convite para nós conversarmos. É muito importante, então, e eu só te peço mais ainda, ministro, fala um pouco mais. Tá? O governo, todos os governos normalmente se comunicam mal, tá? Mas é preciso comunicar bem as coisas que o governo está fazendo bem. Tem muita coisa no teu setor que precisa comunicar e fica mais perto daquele da iniciativa privada. Se você vai precisar dela para que investir nos seus projetos, com a sua credibilidade, você pode conseguir muito mais que a iniciativa privada se engaje nos projetos. Quero te agradecer muito, tá? E dizer para você, se cuida, porque você é patrimônio nacional agora. Então, você tem que se cuidar, tem que se cuidar, cuidado, não fica muito preocupado com o vírus, não, mas toma cuidado, porque você vai fazer muito para esse país. Bom, eu nunca pensei que um dia eu fosse ouvir isso do grande Abílio Diniz, então para mim é uma honra muito grande, né? Saiba que eu tenho uma admiração muito grande pelo que você representa. Nunca imaginei estar compartilhando um espaço desse, assim, virtual. Então, para mim, é um dia memorável, um dia para ficar na história, né? Na minha história pessoal. Vou guardar isso para sempre, uma lembrança boa. E vou seguir aí à risca, né, os seus pedidos, os seus conselhos, porque a gente tem muito o que fazer. Sempre disse que eu não admito fazer parte da geração perdida. Né? A nossa geração não veio para cá para ser geração perdida. É uma geração que tem que deixar legado, e nós vamos deixar o nosso legado. E quando a gente tem uma conversa como essa, com alguém que representa o que você representa, que é um vencedor, que representa toda a capacidade empreendedora, eu me sinto muito mais motivado. Temos um time aqui extremamente técnico, o presidente sempre deu muita liberdade para a gente trabalhar, me deu liberdade para montar a equipe. Isso é uma quebra de paradigma sem precedente e a gente não tem o direito de deixar essa chance que nos foi dada passar em branco. Então, nós temos muito o que fazer, nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Obrigado por ter podido falar aí contigo, uma honra enorme. Ministro, assim que passar esse negócio, que minha mulher me deixou sair de casa, então, quer dizer, eu vou te dar um abraço, tá? Pessoalmente, então, não apenas assim, virtual. Olha, se cuida, muito obrigado, muito obrigado. O Brasil precisa de você. Um abração. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Obrigado aí. Obrigado.